Pessoal, boa noite, a paz de Cristo. Uma noite abençoada de segunda-feira para vocês. Que o Senhor possa falar ao coração dos irmãos, das irmãs. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Que essa palavra seja uma ministração do Senhor para o seu coração, tirando toda aflição, toda angústia. Desde já eu peço a você que curta esse vídeo e se inscreva no canal. A palavra diz assim no livro de Jó, no capítulo de número 6, no versículo de número 8. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que o deixasse o temor do Todo-Poderoso. Que luta, que situação de dificuldade, que situação de tristeza e de provação tão intensa foi essa a provação de Jó. Poucos homens, talvez nenhum registrado, passaram por isso. Talvez somente Jó, nós conhecemos essa história. Se tem algum outro, não foi registrado. Um sofrimento que aos nossos olhos parece ser impossível de se viver. Perdeu todos os seus bens, teve a sua saúde afetada, foi abandonado pela sua mulher, perdeu seus 10 filhos. A vida de Jó acabou, mas a sua fé não acabou. Mas a sua experiência com Deus não acabou. Mas a sua integridade, a sua retidão e o seu conhecimento daquilo que o seu Criador e seu Redentor poderia fazer, isso não acabou. Jó, nesse texto, ele desabafa, ele rasga o seu coração e ele diz: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. Nesse momento, talvez o que ele mais esperava fosse a sua morte, fosse que a sua vida findasse logo. E ele diz, no versículo 9, eu acho que esse versículo nos dá essa certeza, ele diz: que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Jó chega no seu limite. Ele não tinha mais o que fazer. Ele não tinha mais para onde ir. Estava exausto. Tudo que ele mais amava, tudo pelo qual ele lutou ao longo da sua vida, tudo pelo qual ele trabalhou, tudo pelo qual ele se esforçou, o lar que ele construiu, a mulher que ele amou, os filhos pelo qual ele ofereceu sacrifícios diante do Senhor, tudo desmoronou. A vida de Jó desmoronou diante dos seus olhos. Ele diz que ainda que o Senhor matasse, que o Senhor soltasse a mão dele, isto ainda seria consolação e refrigeraria ele do seu tormento. Essas palavras duras, Jó fala com uma certa amargura e ele diz: qual é a minha força para que eu espere? Naquele momento ele não tinha força nenhuma. Qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? Ele não tinha esperança nenhuma de que as coisas melhorariam. É porventura a minha força, a força da pedra? É de cobre a minha carne? Ele fala acerca das suas tormentas, das suas doenças. Ele diz: está em mim a minha ajuda? Não havia mais o que ele pudesse fazer. Não me desamparou todo o auxílio eficaz. Ele sabia que naquele momento ele estava desamparado. E ele termina dizendo: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, porque os seus amigos em nenhum momento mostraram compaixão. E ele diz: ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Em outras palavras, já está dizendo: ainda que eu perdesse o temor com Deus, que eu vociferasse, que eu blasfemasse, que eu murmurasse, vocês deveriam mostrar compaixão, devido ao tamanho da minha aflição, da minha dificuldade, da minha luta. Irmãos, sejamos sinceros, quantas vezes passamos por isso? Quantos nessa noite estão passando por essa mesma situação? Uma situação de extrema dificuldade, uma luta de extrema angústia. Mas naquele momento, que era o pior momento de Jó, Deus deixou Jó falar. E Jó falou. E quando ele não tinha mais o que falar, e a palavra vai dizer lá no final do livro de Jó, que acabaram-se as palavras de Jó. Quando acabaram-se os argumentos, quando
Acabaram-se os questionamentos, acabou a murmuração, acabou as reclamações, acabaram as reclamações. A palavra diz que quando acabaram, cessaram as palavras de Jó, o Senhor apareceu a Jó no meio de um redemoinho. E quando Jó se calou, Deus começou a falar. Deus vai te direcionar a um caminho de vitória. Quando acabar o seu questionamento, quando acabar o seu pleito, a sua guerra, a sua luta com Deus, Deus vai falar. Deus vai te mostrar coisas grandiosas. O Senhor vai te mostrar que isso tudo foi necessário, que todo esse mal precisou acontecer, foi necessário que acontecesse para o Senhor te fazer conhecer Ele de perto. Jó diz que ouvia do Senhor, mas naquele momento os olhos dele estavam vendo o Senhor. Jó diz que a experiência que ele tinha era de ouvir falar, mas naquele momento a experiência que ele tinha era ocular. Os seus olhos estavam vendo o Senhor. Entenderam? O irmão entendeu, a irmã entendeu o nível de experiência que Deus quis conduzir Jó? É esse mesmo nível de experiência que Ele está te conduzindo em meio ao sofrimento, que Ele está te conduzindo em meio às angústias. Jó fez mais de 30 perguntas a Deus. E Deus respondeu as 30 perguntas de Jó com mais de 70 perguntas, das quais Jó não soube responder. Deus, Ele poderia vencer o diabo com o seu poder, mas o Senhor escolhe a fraqueza para vencer Satanás. Deus escolhe uma maneira que parece ser derrota para nos conceder vitória na cruz. E não é diferente na provação que você está vivendo. O Senhor poderia vencer o inimigo com raios, relâmpagos, destronar Satanás no coração de pessoas que você ama, destronar Satanás no trono que Ele estabeleceu dentro do seu lar, tirar o inimigo ou fazer ele restituir aquilo que te foi roubado. Deus poderia, mas nem sempre Deus age pelo poder, mas nem sempre Deus age pela força. Muitas vitórias Deus vai agir em meio à nossa fraqueza. Deus vai agir em meio ou de maneira louca, segundo a nossa lógica, segundo a nossa razão. Deus já está agindo. Deus já está mudando. O Senhor já está operando. Ele sabe o nível de sofrimento que você está passando. Mas na mesma medida do sofrimento, é o consolo que o Espírito Santo traz para o homem. Meu irmão, minha irmã, tome nota disso. Na mesma medida do sofrimento, é o consolo que o Espírito Santo nos dá. Ele te consola. Ele te renova, te fortalece. E assim como no final da história de Jó, o Senhor virou o cativeiro de Jó e mudou todo aquele cenário. Ele vai mudar esse cenário. Ele vai mudar essa sua história. Creia, confia e continue. O grande segredo de Jó foi continuar. Ele diz: ainda que o Senhor me mate, contudo com Ele eu continuarei. Ele sabia o Deus que ele servia. Quem era o Deus que ele servia? Ele diz: porque eu sei que vive o meu Redentor. Tenha essa certeza no seu coração. Tenha a certeza que no momento oportuno o Senhor vai te socorrer. E também, assim como Ele fez com Jó, Ele também mudará a sua sorte, a sua história e virará o seu cativeiro. Que Deus te abençoe nessa noite de segunda-feira. A paz do Senhor Jesus.